como eu disse em nossa primeira conversação, eu comecei a aprender espanhol na Argentina quando Uhum. cheguei e eu não sabia muito bem inglês depois de muitos anos estudando na escola e cada semana nós estudamos, acho que três vezes na semana e é muito tempo, na verdade, durante 9 anos e resultados para muitas pessoas não é muito bom se eles não praticam muito com professores ou não sei, não viajam muito, por exemplo. E então, tema do aprendizado do idioma acho que é tema muito interessante. E agora é minha, minha segunda conversação em português, então às vezes eu cometo erros, mas se você pode escrever, comentar tudo, se é possível, é melhor para, para minhas futuras práticas sozinho Uhum. para fazer essas correções e também se eu conjugo os verbos com erros é também importante uh, eu vou fazer mais atenção a essas coisas. Uhum. Então, eu comecei a aprender espanhol quando cheguei na Argentina e na Rússia eu não aprendi espanhol nada. E a verdade lá eu moro na Argentina, não é. Na verdade, não é, acho que não me ajuda muito em aprendizagem é mais motivação. Eh, por exemplo, na Rússia, eu morei na Rússia e não sem ter muito motivação para aprender outras línguas, inglês. Todas as pessoas entendem bem que é importante falar inglês para viagens, para melhor trabalho, mas muitas não tem, Não tem. não tem, ah, tem para ele, ela e você, para eles Aham. igual? Sim, a única diferença é na escrita, mas não Ah, na pronúncia. Então, quando é singular, você escreve tem, te enviei no chat, e quando é plural, você vai colocar um acento circunflexo. Eles têm, mas a igual. pronúncia é igual. Ai, bem. Então mais fácil. Às vezes eu tenho algumas dúvidas disso e então você me repete igual, então eu não saiba essa diferença. E Eu não sei. eu não sei. Sim. Nossa. Ah, e então, hum, es, hum, minha vida na Argentina é mais. Acho que é mais motivação que realmente ajuda, porque não falo muito com as pessoas. Eu tenho oportunidades de falar com meus amigos de vôlei. Eu estou jogando vôlei e me gusta este deporte. Eu entreno 2, 3 vezes na semana. Uhum.
Aham. Na semana, aham. Na semana e então na verdade não converso muito, eu mais escuto. Às vezes falo, mas é muito pouco. Depende da pessoa, algumas pessoas gostam de falar mais, alguns menos. Então, bem, eu comecei a aprender espanhol usando um canal de YouTube. Uhum. Há uma pessoa que faz vídeos para várias línguas, para inglês é bastante popular. É, can, uh, Este canal ele tem muitos vídeos e tem mais de 2 milhões. Mais de dois, o quê? 2 milhões. Milhões? Milhões, 2 milhões. Mais de 2 milhões suscritores. De Si, inscritos. si, como? Inscritos. Ah, Inscritos. inscritos. E então é bastante, este conteúdo é bastante popular ah, para gente que querem aprender inglês. Uhum. E também ele tem canais em alemão, espanhol, ah, não sei, chino, hum, Chinês? mandarim, É, chinês. chinês. Então, e eu comecei com estes vídeos e estes vídeos bastante simples, mas em espanhol esse curso bastante curto, com solo vídeos ah, em presente. Uhum. Mas é muito boa oportunidade para praticar vocabulário. Então, os vídeos é muito fáceis. Primeiro eu escuto uma frase, uma oração em russo e depois escuto esta frase em espanhol ou em inglês. E então eu pratiquei com este conteúdo, com esses vídeos, terminei todo o curso, é quase 100, 100? 100 quase 100 vídeos, Uhum. 120 acho que. E cada Cento vídeo e vinte. 120. Diga 120. 100. 120 Uhum. e cada vídeo inclui 50 Sim. 50 orações, parece que 50, não lembro exatamente, mas cada vídeo é aproximadamente 15 minutos. Uhum. E então essa prática é muito boa porque você pode escutar frase na língua materna, na russo em meu caso, e depois escutas esta frase em idioma que você está aprendendo e pode bastante rápido entender as diferenças em essas línguas e Uhum. também praticar vocabulário e tudo. E também é útil porque você pode usar estes tipos de vídeo para escutar quando você faz algumas coisas na cozinha ou estás, não sei, caminhando, por exemplo.
E é muito útil e também ajuda em aspecto de output, para praticar como você pode dizer ou não pode dizer essa frase. Você escuta esta frase em russo e depois você tem pouco tempo, 2, 3 segundos para achar sobre como você pode dizê-lo e depois você tem feedback. E então é muito útil, mas este curso foi bastante curto, sem passado, quase sem futuro, ou muito pouco. E não é bastante, mas eu aprendi uma base, palavras básicas e uma, não sei, estrutura general Geral. da língua. E depois eu não, ah, eu procurei um, ah, alguns diálogos Diálogos. di- diálogos de Assimil, que que tem que tem áudio de espanhol Argentina. Uma professora fez uma professora de Argentina fez estes diálogos com áudio. Como você sabe, espanhol na Argentina é pouco diferente que México, por exemplo, ou outros países. E então eu comecei a fazer com estes diálogos. Eles foi só com espanhol, sem nada, e texto e áudio. E então eu decidi fazer vídeos de tipo como eu comecei a praticar com vídeos como te dizer, usando vídeos que estão listos, e é, esse tardei muito tempo para fazer, na verdade, muito tempo para gravar. Eu gravei minha voz e logo pone, então é bastante difícil. Gravei, Aham. gravei com Gravei, V. gravei. Minha voz. Voz Minha é voz, feminino. minha É. voz, aham. Gravei minha voz e então é difícil. Acho que eu tardei, não sei, 2 meses para fazê-lo. Não lembro quantos diálogos, mas estes diálogos de vários temas, temas de transporte, lojas, vários temas de vida. E então também vocabulário acho que é muito utilizado na vida real. E depois entendi que eu preciso praticar com alguém. Comecei a procurar pessoas que aprendem russo, mas na verdade é pouco difícil, porque russo não é uma língua popular para aprender. Então comecei pouco a praticar com duas, três pessoas, duas, três classes, pouco. E logo
me, no sé, un poco me aburre porque no entendí cómo puedo mejorar mi español y no entendí cómo aprender mejor y eh, eu ah, ah, eu, eu esqueci de dizerlo que eu não escolheu, por exemplo, escola de idiomas. Primeiro porque entendi que eles vão, 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 não? Ah, Vão. É, vão vão. ah, materiais não é muito interessante. Eu achei da escola como normalmente ah, ah, O que você quis dizer ali com vão? Só pra eu entender, que eu entendi que era outra coisa que você ia falar. como van, como voi. É, então a escola, eles Но, vão. а, то есть я не пошел. Então eu não fui. Não fui. Aham. Aham, eu não fui na escola de línguas, entendendo que eles não, neste caso, eles vão me dar, Eles vão te dar. они мне дадут задание. Ah, ok. Eles vão te dar lições, Aham, sim, tarefas. eles vão me dar tarefas ou, não sei, algumas exercícios para praticar com escritura e para mim eu não gosto de escrever e não é importante para mim. Então eu fiz essa decisão para aprender espanhol sozinho. E depois de eu comecei a praticar com pessoas como agora nós praticamos. Comecei a praticar depois de 7, 8 meses Uhum. de minha aprendizagem de espanhol. Uhum. E depois fiz uma pausa, acho que 2 meses, sem entender como posso melhorar meu espanhol um pouco. Pratiquei shadowing, mas não é um pouco difícil se você não tem muito conteúdo da espanhol de Argentina, por exemplo. É um pouco Uhum. difícil. Você pode procurar vídeos, muitos vídeos em espanhol, mas em Argentina há muito poucos autores que fazem que fazem Uhum. Que fazem? que fazem vídeos ou conteúdo para escutar e praticar e fazer shadowing e que falam também não muito rápido. E então depois, por fim, depois de um ano, minha meu aprendizagem. Minha aprendizagem. Minha aprendizagem eu não, achou. Procurei? Achou? Uhum. Eu procurei. ah, Eu achei. Na eu show? Achei. achei. Aham. Como acham? Ach, Sim, sim.
Encontrei a mesma coisa. Encontrei. Então sim, encontrei. Mais Eu parecido. achei também, pode falar, achei. É sinônimo Aham. nesse caso. Ok, então eu achei um canal em, em YouTube que se chama Dreaming Spanish. Uhum. Pode ser vocês escutei, não sei. Que eu escutei. De esse canal. Como é o nome? Dreaming Spanish. Não. É um canal bastante popularizado. Hã? E eles têm muitos subscritores e há muitas pessoas que aprendem espanhol de esse método. É, a verdade, o conteúdo é muito simples, não é algo maravilhoso, mas é também muito boa prática. Você esse canal é basado de input compreensível. Você pode ser que escutei. Uhum. Pode Ah, ser que você escutou. você escutou? Aham. Não, é porque assim, línguas mais práticas que eu realmente estudei, acho de uma forma muito menos metódica que você, é inglês e russo. O espanhol eu posso entender, eu consigo entender bem normalmente, até pela similaridade com o português, mas nunca estudei realmente. A gente tinha aulas na escola de espanhol, mas no mesmo ritmo, assim, do que vocês tinham na Rússia de inglês, e bem menos, na verdade, porque a gente só tem nos últimos anos da escola, nem sempre é obrigatório, costuma ser uma vez na semana, então ajudou a entender mais vocabulário, assim, vocabulário que eu não sabia, mas eu nunca estudei realmente, peguei para estudar espanhol, assim, até agora, né? Pretendo no futuro. Bem, então eu me. Como dizer-lo? Ah, hum, hum, essa ideia de input compreensível é basada de teoria de Steven Krashen, que disse que nós aprendemos só com input, como as Uhum, crianças, e então é a melhor maneira de aprender só escutando muito e depois você pode praticar falar e algo assim. E uhum, essa ideia me chama bastante a atenção, uhum. posso dizê-lo, não? O quê? Eu posso dizê-lo, não? Me chama bastante a atenção. Sim, sim, tá Ajá, certo. es algo, es igual como en espanhol, então eu não tenho ideias, mas estou provando a dizê-lo. E então eu comecei a também ver mais vídeos em espanhol e antigamente eu também escutei muito espanhol na uh, lives, não, como dizer-lo? Nas Uh, lives? sim, O brasileiro vai tra- falar live, não vai ficar tentando traduzir, live. não. É, En español transmissão ao transmissão, vivo? sim, transmissão em vivo. Mas a gente vai falar mais lives mesmo. Lives. Então eu também assisti lives no TikTok ou alguns vídeos e eu não aprendi muito, por exemplo, conjugações na espanhol e em algum momento eu comecei a falar com as pessoas
acho que depois de 10 10 meses do aprendizado com as pessoas, entendi que as pessoas não me corrigem, não me corrigem muito e eu falo bastante bem, sem muitos erros, mas eu também entendi muito bem espanhol. Sempre há falta vocabulário, Falta vocabulário. falta vocabulário e mas eu podia comunicar com as pessoas. E esta ideia de input me chama muito de atenção. Eu segui escutando muito espanhol e um pouco melhorei. Não, na verdade, não melhorei meu espanhol muito. Eu também pratiquei um pouco vocabulário, mas não muito. Eu enfoquei mais de escuta e depois acho que os, últimos os últimos 6 meses depois de não depois de um ano de minha aprendizagem, os seguinte médio ano, quando eu escutei muito, não melhorei muito meu espanhol. Sim, eu aprendi algumas palavras, mas não enfoquei muito nisso. Eu enfoquei mais na prática de escuta, lembrando que é muito importante se nós seguimos essa teoria de Steven Krashen. Eu também pratiquei com as pessoas, mas é difícil se você não tem muitas ideias como praticar melhor. Falei um pouco de vários temas, mas não fiz alguns correções. As pessoas me corrigem, mas eu não usei estas correções muito para melhorar meu espanhol e para os russos não é muito difícil falar de aspecto de pronunciação. Então, em aspecto de pronunciação, eu não pratiquei, quase não pratiquei, porque é bastante fácil. Em português é mais difícil. E então, depois de um ano e meio, médio, Meio. meio, sim. Depois de um ano e meio, eu comecei decidi aprender nova língua, mas para mim é importante aprender inglês. Eu entendi que inglês e espanhol é um pouco difícil. Essas duas línguas muito diferentes em aspecto de fala, de vocabulário também. E português é uma língua mais cerquita de espanhol e eu decidi. Mais próxima. Sim, e eu entendi que bora um pouco. Bora ver como eu posso aprender nova língua, porque inglês, eu aprendi inglês na escola, eu tenho conhecimentos, conhecimento básico, vocabulário também básico e não pratiquei muito falando com as pessoas, mas eu sei um pouco essa língua, então eu gosto
gostei um pouco começar a aprender outra língua que eu não sei nada. E então comecei com a ideia de muitas pessoas que falam, que aprendem línguas similares, muito parecidas. Eles dizem que é muito fácil de confundir duas línguas, vocabulário e essas coisas. E também para mim a pronunciação é um pouco difícil em português quando eu comecei a aprender português. E então eu decidi começar com shadowing, praticando. Eu, eu, não, eu procuro. Show, eu procurei. Não, eu encontrei. Eu sempre, quando. Depois de um ano de aprendizagem espanhol, eu sempre escutei muito conteúdo de os políglotas. Porque me chamou bastante atenção conhecer métodos, tipos de práticas, como eles usam e como eu posso aprender melhor. E em um momento já terminei todos os vídeos em espanhol e então comecei a escutar conteúdo em inglês para conhecer mais informações em inglês. Há muito mais conteúdo que em espanhol. E então há muitos canais, muitos políglotas interessantes, mas eu encontrei um políglota não é popular e agora eu posso ver que as pessoas que não muito populares têm ideias bastante interessantes de aspecto da aprendizagem do idiomas. E então eu encontrei um políglota e ele ele falou do aspecto também shadowing e como melhor fazer esse tipo de prática. E me chamou bastante atenção como ele pratica pronunciação. Por exemplo, usando Glossica. Como Glossica é um aplicativo com muitas frases, muitas orações, e você pode praticar e repetir. É tipo um pouco baseado que eu usei conteúdo, mas é só frases e traduções. E você pode repetir. Então, como flashcards, mais ou menos. Não é flashcards, mas você pode ver tradução, frase em língua que você está aprendendo e tu língua materna. Sim, língua materna. E então ele pratiquei com repetições de uma oração, uma frase, repetindo cinco vezes. Então, shadowing é quando você escuta esta frase e fala ao mesmo tempo. Então você escuta e depois de
um pouquitito tempo você fala esta oração e também Hoje um pouquinho. um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho você fala esta oração. E também você pode também ler. E então essa ideia me chama muito a atenção porque antigamente eu pratiquei espanhol falando. Eu provei esse tipo de prática falando e escutando, por exemplo, vídeo. E em vídeo é muito difícil seguir orações, muitas orações. Normalmente as pessoas falam rápido, então é difícil praticar sem repetições de cada frase algumas vezes. Eu provei como espanhol e é difícil, muitas pessoas falam rápido também e é difícil. E esse método com repetições de cada frase 5 vezes para mim é muito bem. Eu comecei a fazer Muito bom. muito bom. Uhum. Tem essa diferença entre bem e Sim, bom. muito bom. E eu comecei a fazer esse tipo de prática e me gostou. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei mas coisa difícil é encontrar de encontrar conteúdo com boas subtítulos. Boas legendas. Boas legendas, sim. Boas legendas e bem com bem voz para fazer este tipo de prática. E eu comecei a procurar alguns filmes, mas também há dificuldades que as pessoas falam pouco em maioria das filmes. Maioria. Como? Maioria. Maioria. Mas em espanhol na Argentina dizemos maioria. É. Então, e no final eu acho que eu procurei durante uma semana conteúdo que posso usar para shadowing, para fazer boas áudio com frases e todo certo. Porque em YouTube há um problema que os legendas automáticas não é corretos. Em português há muitos erros e então no final eu encontrei um canal com histórias infantis para as crianças. Infantis. Para as crianças e essas histórias como dizerlo, inclui nessas ideias está incluindo o tema de Deus. Bíblicas, Sim, religiosas. sim, claro, religiosas. E então não é muito bem de aspecto da vocabulário, mas eu não tenho muitas opções para fazê-lo. Fazer conteúdo para praticar shadowing. E então eu comecei a fazer vídeos,
fazer tarjetas de Anki com esses vídeos, com legendas, traduzir estas legendas do português a russo, espanhol e inglês, e preparei esses tipos de tarjetas. E primeiro quando eu achei do aprendizado do português, eu entendi que eu preciso aprender português também usando espanhol, porque eu posso aprender português do russo usando essas línguas, mas eu entendi que vai confundir. Eu vou confundir? Eu vou confundir com espanhol muito rápido e muito fácil. E então por isso eu fiz legendas, traduzi essas legendas do português a outras línguas, e também fiz essas vídeos para as pessoas que gostam também de praticar um pouco a pronúncia, porque eu entendi que esse tipo de shadowing é muito bem com repetições cada frase, e não há conteúdo, não há nada para praticar, e é um pouco difícil. Então tardei bastante tempo para fazer isso, para fazer vídeos, mas no final eu pratiquei shadowing, eu acho que 30 horas. Um problema desses vídeos é que a maioria de vocabulário não é muito relevante para a vida real. Algumas coisas repitem muitas vezes, e na final você não vai usar essas palavras na vida real. Mas não tem muitas. Não tinha outras ideias para praticar. Então, depois de um mês e 10 dias. 10 dias, eu terminei as histórias, 25, 28 histórias, e afinal é como 30 horas, como eu disse, 30 horas de prática. E eu acho que esse tipo de prática me ajuda bastante. E depois eu comecei a fazer tarjeta, flashcards, flashcards em Anki, quando eu posso escutar frase na primeira frase em espanhol e depois essa frase em português, como eu pratiquei com espanhol quando eu comecei a aprender essa língua. E essa prática é muito útil. Ao final eu posso dizer que eu aprendi, eu construí minhas frases tentando usar em cada frase palavra que é diferente em espanhol e em português.
E então, com isso, eu aprendi palavras muito diferentes em essas duas línguas e em resto. O que você quer falar depois disso? Em restante? No restante. Pode ser, no restante. No restante, eu. As palavras que muito similares em português e em espanhol é muito fácil aprender só escutando, sem problemas. E para mim é mais importante aprender novas palavras que diferentes em essas duas línguas para não mesclar espanhol e português. E então eu fiz quatro vídeos em presente tempo, 8 em passado e seis no futuro. Agora eu estou publicando pouco a pouco no meu canal e também eu um pouco pratiquei com histórias e essas histórias eu fiz com eu preparei essas histórias do temas cotidianas do vida real, do situações na cidade, comida, essas coisas muito básicas de falar. E também muito, eu acho que islas linguísticas é também muito ilhas, ilhas linguísticas é muito boa prática. Eu comecei fazê-los, mas não terminei. Eu não sei, você sabe? Você sabe? O quê? Como? Islas linguísticas. Ilhas. Se for em português, é ilhas linguísticas. Ilhas linguísticas. Ou será que você quer dizer fronteira linguística? Não. Ilhas linguísticas. É um método? Sim. É orações que você pode preparar de sumismo. Para perceber. Frases sobre você mesmo? Sim, frases sobre você mesmo. Então, por exemplo, para mim não é muito relevante, por exemplo, aprender frase eu tenho 30 anos. Eu tenho 23 anos. Então, eu preparo frases que eu mais provável falei com alguém. Por exemplo, meu nome é Dmitry, eu tenho 23 anos, sou russo, agora moro na Argentina e é sobre estas frases de vários temas que você mais provável mais provável mais provável vai falar com alguém. Então acho mais que provavelmente, então. sim, mais provavelmente vai falar com alguém. E mais
Para português, depois do espanhol, para mim não é muito útil. Eu posso aprender quase todas as frases, quase todas as orações no contexto, usando outras orações e entender gramática e aprender bastante rápido as palavras. Então não é, é um pouco difícil fazer ilhas linguísticas. Você deve pensar que você mais provavelmente vai falar com alguém e então é tarda muito tempo. Demora muito Demora, tempo. demora muito tempo. Então eu terminei fazer isso. Pode ser vai volver, Vai voltar? voltar. Sim, vai voltar disso. E agora eu sigo. Posso dizer ou não? Eu sigo a praticar mais. Praticar mais fazendo esse tipo de prática quando eu escuto oração em espanhol e depois escuto essa oração em português e também usando ah, pala- palavras mais interessantes que eu não sei e palavras também algumas palavras eu não sei na espanhol, então eu preciso aprender essas palavras, algumas palavras básicas às vezes. E isso e eu planejo praticar mais fazendo esse tipo de prática porque é muito útil para mim. É muito boa prática para praticar output, praticar, uh, preparar, uh, prepa, preparar mim mesmo, não? Me Preparar, preparar. me preparar para fazer conversações e eu sempre posso melhorar fazendo isso e é, me motiva a fazer isso que eu posso posso entender que as palavras que eu sei que eu lembro eu posso dizer não posso só entender uh, assistindo vídeos ou filmes. Uhum. É bem, mas não é bastante. É bom, mas não é o bastante. Sim, é bom, mas não é bastante para falar. É igual ah, como eu ah, aprendi espanhol. Eu escutei muito do nível Nível? de nível iniciante a algum nível é útil, mas se você escuta muito e não pratica não pratica output de você, ou como? Não pratica seu output, É, é o externo, né? como? Externo. Externo. Não, É, o que output está. é como quando você fala. Output. Como input-output. Ah, é Eu verdade. escutei escutei Sim, essa sim. palavra, então. E. Input é o que você adquire, né? Sim, claro. Vai só. E. Então. Eu entendi que, na verdade,
E em Pucci compreensível não é, funciona, é bem, mas não é suficiente para começar a falar, não ajuda muito a falar. E também você não pratica seu pronúncia. E para mim é melhor dedicar tempo fazendo shadowing, e também é muito importante praticar output de maneira que eu agora sei. E só input para mim pode ser 20 ou 30%. Por cento, Por cento. por cento é bem, mas se É bom. você é bom, mas se você gosta ter resultados mais rápido, você precisa praticar, fazer outros tipos de prática também. Não é suficiente, mas para mim não é. Se falamos do aspecto de gramática, para mim toda a gramática é possível aprender fazendo muitas orações, repetindo, praticando dessa forma também. Por exemplo, assimil para as pessoas que gostam de ler, ou é mais útil. Também a assimil é muito boa. Eu um pouco usei para português, para procurar as palavras que eu usei um livro de Assimil, espanhol, espanhol português, mas espanhol e português europeus. Então, em português europeu há há algumas palavras que não existem em português do Brasil. Então é um pouco difícil, mas eu terminei esse livro só guardando essas palavras. Essas palavras diferentes em espanhol e em português. E isso. Eu fui anotando algumas coisas para não ficar te interrompendo toda hora. Eu acho que ajudaria a retomar para te ajudar a praticar erros comuns, assim, né? Acho que o mais típico, assim, o mais normal é essa pronúncia do ão, né? Então, eu vou repetir algumas palavras que você não pronunciou ão para a gente treinar. Aí você pode repetir. Bem. Então, Então. então, Então. conversação, Conversação. são, São. conversação, Conversação. são. São. Isoladamente você está falando certo, mas agora vamos tudo junto. Então, são, São. conversação, Conversação. não. Não. Peraí, que desceu aqui. Atenção, Atenção. são, São. Atenção. exceção, Exceção. são, São. exceção. Exceção. Quando a gente conjuga um verbo na terceira pessoa, no plural, então eles, né, que termina com a letra M, a gente fala como se fosse ão. Então, assim, por exemplo,
praticar, eles praticam. Uhum. A gente escreve com M, né? Eu vou escrever até aqui no chat para ficar mais visualizável. Então, praticam, a gente vai falar praticam, praticam, como se fosse praticam. Praticam. Só que é praticam, praticam. Praticam. É. Praticam. Aham. Conversar, conversam. Conversão. Conversar, Conversar. conversam. Conversão. Falar, falam. Falam. A falar. A falar. Falam. Isso. Eu falo. Eles falam. Não, não, Ele não. Você fala. Isso. Ele fala, Ele fala. Ele fala. nós falamos, Nós falamos e eles vocês falam. 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 Agora é ainda mais fácil, porque na escola a gente aprendia ainda o tu e o vós, né? Que são outros pronomes que a gente, pelo menos aqui região que eu moro, não se utiliza muito, né? Uhum. Mas é isso. Então, só lembrar, né? Depois eu posso te mandar um áudio também, para você ficar ouvindo direto, porque eu sei que é difícil. E quando tem essas terminações dos verbos em AM, ele acaba virando esse som de ão. Praticam, falam, conversam, jogam e assim em diante. Uhum. Outra coisa é gênero, né? Mas isso é normal também, porque nem sempre segue aquela regra de terminou em A, é feminino, Uhum. assim como o russo ama, exceções. É o português também. Então, a palavra tema, é o tema, o tema. Então, é uma palavra masculina. Um tema. Um, ah, um tema. Tema é masculino. Isso, masculino. Aham. Um tema. Outra exceção, assim, a regra, né, geral, é problema. Problema é uma palavra masculina. O problema. Problema. Aham. É. Uma problema. Um problema. Um problema. É. Meu problema, né? Diferente do russo, é uma palavra masculina. Meu problema. Seu problema. Eu Pro- não, eu não lembro como é espanhol. Ah, não sei. Interessante. Em espanhol é masculina ou feminina. Tak. Um problema. Um problema também. Aham. Igual. Então, uma frase bem típica nossa também é falar: problema é seu. Problema é seu. Pô, não tô nem aí, assim. Como em russo. Tipo, em inglês é I don't care. Мне не важно. Então, problema é seu. Problemação. Problema é seu. Problema é Problema é seu. seu. Eu Esse escuto vai é problema. como problemação. Esse vai é problema. Мне не важно. Que mais? Então, de novo, anotei aqui 2 temas. Aí teve outros erros, assim, porque acho que você confunde com o espanhol alguns. A gente fala várias línguas, várias línguas. Acho que aqui é uma confusão com o russo, porque você lembra de язык, e язык é on, Idioma e língua. só que é língua, né? Para nós, então, é feminino.
Então, várias línguas. A língua. Ah, línguas, aí eu diz como línguas. Não, não é a pronúncia, é o gênero Ah, aqui. Tô falando de gênero, né? ah, uhum, Então, você falou várias línguas. uhum. Várias línguas. Então, é Ah, feminino. Várias. várias. Ajá, bien. É. Algumas dúvidas. Algumas dúvidas e não alguns dúvidas. Algumas dúvidas. Uhum. Feminino também. Outra exceção, voz. Minha voz. Ah, voz, ajá. Voz, eu achei que voz é como nós falamos em espanhol aqui na Argentina. Como não utilizamos tu e utilizamos vos, você. Acho que voz, tipo. Sim, Ah, eu entendi. golas. Golas, Golas? golas É da. isso. Sim, sim, Golas. sim. Então, Entendi. minha voz. Minha voz. Tua voz. Minha voz e. Ah, eu disse mi voz. Não, você disse meu voz. Ah, que. Que error foi. É porque é uma palavra feminina. Minha voz. Ah, Você falou meu, pelo que eu me lembro, né? ah, Talvez escrevi errado, mas mi e meu. meu é masculino, meu. Ah, Pronome possessivo masculino. Meu. Mea problema. Meu problema. Minha voz. Problema sim masculino. Sim, Mea problema. Minha voz. Ah, ok. isso. É, outros vídeos. Às vezes, algumas vezes você falou outras vídeos. Outros vídeos. Vídeo masculino também. Uhum, Outros vídeos. uhum. Enfim, eu anotei algumas coisas aqui. Eu vou separar depois para te enviar a questão de gênero, Está cada bem, coisa. muito obrigado. Uma coisa, uma regra que talvez te ajude com a pronúncia, talvez seja mais fácil com a repetição, sinceramente, mas pode ser que ajude também, assim, se você for ler, né, e treinando. Eu falei que uma coisa que geralmente quem fala espanhol faz é confundir o som do Z na língua portuguesa. Então fala bastante o som do S em vez do som do Z. Hum, E aí, quando você vai falar o verbo usar, você falou bastante usar, uhum, usei, usando, né? Que é um jeito mais do espanhol. uhum. Não tem problema falar assim, é compreensível. Mas como você falou, para eu corrigir as coisas, uma questão que é fácil de lembrar é que geralmente, quando a gente tem uma palavra na língua portuguesa, em que o S está no meio de duas vogais, né? Então, U e a vogal A depois, ele vira som de Z, na maioria das vezes. Não sempre, mas na maioria das vezes. Usar. Então, tem a vogal U e depois a vogal A. Então, o S fica com som de Z. Deu para entender a regra? Não sei Mais ou se. menos. Eu disse como usar, mais correto é usar. Isso, usar. Então, quando você tem a letra S e antes dessa letra e depois você tem vogais, sabe vogais? Não. Eu pratiquei solo que escutando e repetindo. Não, não mais. Na verdade. Você não sabe o que é vogal ou você não sabe quais são as vogais da língua portuguesa?
Não sei. Não sabe do que é isso. Não pratiquei, não aprendi isso, então. Eu acho que em russo é главный и согласный. Ah, гласный, согласный, ага. Не, Tá? просто не понял. Uhum. Tá, Não entendi um pouco. tá. O que significa essa palavra em português, então? Então, vogal, главный, Гласная. гласный, да, гласный, sim. Então, A, Uhum. E, I, O, U. Uhum. Português tem acho que é cinco, né? A, E, I, O, U, isso. Tem essas cinco Uhum. vogais. E toda vez que você tem a letra S, antes da letra, toda vez não, quase toda vez. Antes da letra S, antes e depois, você tem uma dessas letras, como no caso de usar, você tem a letra U Uhum. e a letra A depois, né? Uhum. Então, antes e depois dela, você tem vogais. Glasny. Гласная. Ага. É. Então, ela fica com som de Z. Uhum. Entendeu? Usar. Usar. Isso. Usar. Difícil entender e sempre lembrar. Então, para mim, é mais fácil praticar repetindo, falando e para acostumar-me melhor. Mas é importante um pouco saber Uhum. quais coisas de que eu preciso chamar mais atenção. Uhum. Isso é uma regra, eu sei, é um pouco complexo, assim, de ficar lembrando. Não precisa se ater tanto a isso, mas eu acho que ajuda se você, depois de uma certa repetição e se você estiver lendo também, aí você já... Ah, vogais, Z, né? Som de Z, assim, para uma palavra. É difícil, pode ser que se você vai ler é mais fácil que quando você fala. Sim, Então é mais importante escutar e repetir e praticar sim, dessa forma. sim. Bom, se você quiser, eu não fico focando muito em regras gramaticais Não, também. é gramatical, não, é saber para conhecer algumas coisas, mas é importante também saber que com quais palavras eu pronuncio incorreto e eu preciso ah, fazer mais atenção para isso. Uhum. Aqui não é muito uma. Na verdade, sim. É um exemplo. De novo, ó. Preciso, você falou. A gente fala preciso porque tem um O, uma vogal depois e uma vogal antes da letra S, né? Precisar, preciso. Preciso, aham, A letra S preciso. fica em volta de duas vogais, né? Fica no meio de duas vogais. É, acho que, bom, teve algumas outras pronúncias, eu não fiquei anotando tudo também, eu acho que é bom com calma, assim, né? É, mas eu fui te falando também algumas coisas. Eu acho que é isso. Depois eu posso mandar essas coisas, tipo, errores. Você tem bastante mania de falar errores, mas dá para entender que é do espanhol. A gente fala erros, né? Como correto, mas erros? Não, erros. Erros. Aham. Ah, erros. Aham. Erros. É, eu acho que hoje você tava mais, talvez mais empolgado com o espanhol, assim. Teve algumas repetições, assim, no português, né? Mas é isso, eu acho que aí
ir se ir treinando aos poucos. Não precisa. São coisas totalmente compreensíveis, né? Sim. Deu pra entender bem o que você queria falar. Só é uma palavra do espanhol, às vezes, ou com a pronúncia do espanhol. Quando é com a pronúncia do espanhol, acho que mais tranquilo até. A língua portuguesa tem muitos sotaques, não tem problema nenhum. Inclusive o sotaque que vem de um falante de russo, ou de um falante de espanhol, ou de um falante de russo que fala espanhol. É, acho que é mais entender assim, essas diferenças de palavras mesmo, né? Você mesmo falou que espanhol, aprender espanhol é bem. Em português, assim, sempre tem bastante confusão. E sim, eu tenho essa dificuldade de falar espanhol por causa disso. Eu acabo fazendo o que a gente chama de portunhol. Então, fico colocando palavras em português. Então, é normal. Normal. Sim, também. O mais importante é que você pode me entender e Sim. podemos comunicar sem problemas e aspecto de pronunciação depende de pessoas. Algumas pessoas não chamam muito atenção a isso e, por exemplo, muitas russas que falam inglês falam com sotaque é muito forte, então não chamam muito atenção e não praticam. Por exemplo, se como nós aprendemos ah, inglês na escola, quase não escutamos. Então, como nós podemos entender como é a pronúncia correta? Por exemplo, lemos textos e escutamos como fala meu aluno da classe. Aham. Aham. Aluno em meu classe e não escuto pronunciação correta e é grande problema Uhum. nesse aspecto. Uhum. E para mim é bastante interessante poder falar mais o mais possível. Para mim eu acho que ajuda também a não confundir muito com espanhol se você está mais enfocado mais na pronúncia correta e se você tem costumes falar no português e não pensar muito do espanhol e construir tuas relações com esse idioma no, mais correto, mais como te gosta. E Uhum. para mim é interessante melhorar minha pronúncia e eu posso dizer que funciona muito bem shadowing, mas para mim, para português, funciona, acho que é muito bom. Para outras pessoas depende, mas cada pessoa pode praticar e começar. É, alguns, por exemplo, como input compreensível, como essa teoria não é muito importante praticar, por exemplo, pronunciação. E para mim é importante acostumar-se como pronunciar e é muito difícil escutar e repetir se sua boca não está acostumada para isso. E então esses tipos de práticas é muito boas para fazer também. É como as crianças, eles também não falam muito bem do primeiro dia, eles praticam e falam ruim os primeiras palavras, frases, os primeiros alguns anos eles falam não é bem com de aspecto do pronúncia
E eu acho que é importante praticar pronunciação e se você gosta de praticar, é bem. Uhum. É bom. É bom. É bom. É isso. É, eu só esqueci de falar que eu não tinha 2 horas hoje, né? Eu acho que o russo vai ficar para outro Por dia. outro dia, ok. Não é problema. Nós podemos praticar em outro dia só russo falando. Tranquilo. É Tá bem, bom. está bom. Foi interessante. Eu, eu tenho acompanhado mais agora o Steve Kaufman, né? Sim. Gosto do Language Sim, mas ele é mais de. Ele é um poliglota, mas ele é mais de memes, assim. E alguns outros canais, mas mais esse mesmo. Você, Acho que eu até pensei quando você estava falando num professor de inglês, né? Ele é bem focado assim nos phrasal verbs do inglês e sempre tem a explicação em português. Talvez te ajude assim esse intercâmbio entre inglês e português. Como são línguas diferentes, pode até funcionar mais que ficar entre fazendo essa relação português e espanhol, né? opa, Eu vou mandar o site dele por agora aqui. eu. Maria. Mairo Vergara. Eu não sei. É possível melhor em WhatsApp eu vou checar um pouco tarde. Aham. E em, se nós falamos do inglês, eu estou lembrando, não, achando do inglês também como eu posso aprender melhor português. É um pouco difícil a- para mim agora é aprender inglês porque Aham. eu aprendi espanhol, agora eu estou praticando português e eu mais penso em português ou em espanhol, é muitas línguas parecidas. E inglês é outra coisa e, por exemplo, também se nós falamos do input compreensível, agora tudo meu aprendizagem do português, eu também escutei muito conteúdo ah, em, em inglês, mas é muito difícil para mim. Eu entendo bastante bem como as pessoas falam nas vídeos. Eu tenho vocabulário passivo mais ou menos bem, mas é muito difícil para mim começar a falar no inglês. E então eu acho que eu vou fazer tarjetas esse tipo do português a inglês ou do espanhol a português agora eu não decidi sobre isso, mas eu acho Uhum. que eu vou mais fácil para começar a pensar na língua no inglês. E também se falamos do horas, como quantas horas eu pratiquei, aprendi meu português, sabe, algumas pessoas dizem que eles aprendem uma língua em 4 meses ou algo assim, ou meio ano. Muito depende, também muito depende da língua. Por exemplo, se você fala espanhol
para você não é muito difícil aprender português. Para mim é assim também, mas eu dediquei muito tempo para fazer conteúdo para isso. Eu fiz 30 horas de vídeos para praticar shadowing e agora as pessoas podem usar esses vídeos sem problemas e praticar 30 horas shadowing sem problemas, por exemplo, praticando uma hora cada dia, praticando shadowing, usando esses vídeos que estão listas. Mas eu preparei isso demorei bastante tempo para mim. E também as flashcards que eu fiz também é meu tempo. E então algumas pessoas podem dizer que eu falo bem português depois de 2 meses. Eu pratiquei muito tempo para não é para praticar português, é mais para fazer conteúdo que eu posso usar para praticar, para melhorar e para aprender. E então é muito difícil dizer quanto tempo eu aprendi português. Mas agora as pessoas possam usar conteúdo que eu preparei e aprender mais rápido. Legal, bem legal. Mas há muitas coisas para melhorar, muito vocabulário para aprender e também para melhorar meu espanhol, mas agora eu sei melhor como eu posso melhorar meu espanhol também e aprender como melhor aprender inglês. E eu acho que é muito importante. Eu comecei a aprender espanhol sem saber nada e agora eu posso falar um pouco também português e eu sabe bem que acho que é aprender como melhor aprender línguas e que tipos de práticas é importantes e algumas pessoas enfocam Focam muito da leitura, por exemplo, ou focam na leitura. na leitura, ou fazem alguns exercícios Exercícios. exercícios de gramática, mas eu acho que não é muito útil se você gosta de falar, de entender melhor, praticar coisas não é muito relevantes, também não é importante, e por isso eu acho que islas do ilhas Ilhas. ilhas linguísticas também muito bem para aprender Muito conteúdo, bom. muito bom para praticar coisas relativamente para você relevantes Importantes. Relevantes, relevan- importantes. relevantes para você e isso. Legal. Legal, muito. Então, bons estudos e até mais. Até mais também e nós vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos Nos falamos. vemos terça-feira. Isso. Isso. Muito obrigado e nós vemos. Tchau, Isso. tchau. Tchau, tchau.